O CPM disse que faltava 1 minuto para o fim do mundo. E por conta dos direitos autorais, é claro que eu não vou colocar música, então você se contenta aí comigo cantando. Mas quem é que nunca se sentiu assim, procurando um caminho para seguir, uma direção, respostas? E aqui você encontra todas elas sobre o relógio do juízo final. Eu sou a Julia Kékia e te explico tudo isso depois da vinheta. Mas antes, por favor, compartilha esse vídeo, curte, comenta, não me esculacha nos comentários, ajuda demais o conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. Não falta 1 minuto para o fim do mundo. De acordo com o boletim dos cientistas atômicos, que foi divulgado no comecinho do ano, falta um pouco mais, 90 segundos. Isso significa que a gente está mais perto da destruição do que nunca. Mas como que a gente entende isso de verdade? Um bom começo para a gente entender é pegar toda a história do universo e imaginar que todos os acontecimentos se desdobraram numa escala de 1 ano. Ou seja, a gente pega aí os 13 bilhões e 800 milhões de anos da existência do universo desde o Big Bang e condensa esse período na escala de 1 ano. Quem fez isso pela primeira vez foi o astrônomo Carl Sagan. E nesse calendário que foi proposto, cada dia equivale a quase 38 milhões de anos. Então, cada segundo representa mais ou menos aí 440 anos. Partindo desse pressuposto, a gente pode entender o primeiro milésimo de segundo do primeiro dia de janeiro como o momento exato do Big Bang. Depois, a nossa galáxia, eu não tô nem falando do planeta, tô falando só da Via Láctea, ela começaria a se formar só em 16 de março. A Terra, então, surgiria só em 2 de setembro. Já no dia 21 desse mesmo mês, teriam se formado as primeiras formas de vida. Em 30 de dezembro, praticamente agora há pouco, os dinossauros foram extintos com a queda de um enorme asteroide. E a gente, nós seres humanos, apareceríamos no dia seguinte, às 11h53 da noite do dia 31 de dezembro. Aliás, esse período que a gente vive agora, a história moderna da humanidade, é tão, mas tão recente que cabe inteira no último segundo do dia 31 de dezembro. Ou seja, os últimos 440 anos aí. E só para matar a curiosidade, então, nessa escala de tempo, a nossa vida humana, que às vezes a gente acha tão longa, representa só 2 milésimos de segundo em relação à história do universo. Cara, a gente chegou na Terra agora há pouco. Mesmo assim, por conta das nossas ações, o planeta tem mudado mais que em qualquer outro momento da história cósmica. Mas quanto será que ele vai aguentar? Em relação a esse enorme período da existência que nos trouxe até aqui, o nosso futuro ele pode ser curtérrimo exatamente por conta do que a gente mesmo tem causado. E foi então diante de uma das maiores ameaças à humanidade que surgiu o relógio do fim do mundo. Ele foi inaugurado em 1947. Naquele ano, a artista Martha Langsdorff, esposa de um físico do Projeto Manhattan, fez a capa da edição de junho da revista Hyman Goldsmith. E essa foi a primeira versão da ilustração gráfica, que nasceu fruto do contexto político-social que abalava o mundo. Era uma ebulição só. A Segunda Guerra tinha acabado de chegar ao fim, as bombas nucleares estavam no centro de todas as discussões. O medo generalizado. Hiroshima e Nagasaki já tinham sido devastadas. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. E foi então nesse contexto que físicos envolvidos no Projeto Manhattan, o programa desenvolvido pelos Estados Unidos, com o intuito de construir as primeiras bombas atômicas da história, alguns desses pesquisadores acharam por bem se reunir e pensar numa metáfora que, periodicamente, alertaria a humanidade sobre o quão próximo o nosso planeta está do desastre que provavelmente vai acabar com a nossa civilização. Esse ponto, o ponto máximo da catástrofe, marcaria meia-noite. E em 1947 mesmo, no começo da Guerra Fria, o relógio marcou 7 minutos para meia-noite. Com a escalada das tensões nucleares, em 1953, os ponteiros chegaram a 2 minutos do fim do mundo.
Mas, ufa, a guerra terminou e as perspectivas melhoraram. A gente voltou ao patamar impressionante dos 17 minutos. Mas, com o passar dos anos, aumentaram as ameaças à vida em sociedade. Além das bombas, da ameaça nuclear, com várias nações desenvolvendo suas próprias armas, existem outros fatores que pesam nessa conta. Por exemplo, entram aqui as mudanças climáticas, os conflitos, as guerras, as tensões também geopolíticas e, claro, o desenvolvimento de tecnologias perigosas, que a gente ainda não sabe lidar. Tem, claro, a inteligência artificial, que a gente ainda não entende muito bem a dimensão dela, a biotecnologia, as ameaças cibernéticas que podem causar danos irreversíveis à segurança global. E por aí vai. E como você deve ter percebido, é só ligar a TV. Esses fatores, eles fazem parte da nossa vida. A gente escuta na TV, a gente vê na internet, nos jornais, e é por isso que, por exemplo, em 2021 e 2022, quando estourou a pandemia, o relógio atingiu 100 segundos para meia-noite. Mas o pior ainda estava por vir. No ano passado, faltavam 90 segundos para meia-noite, o menor tempo já registrado na história. E os ponteiros continuaram nessa marca agora, em 2024. É importante dizer que a posição do relógio é determinada por vários cálculos matemáticos que estipulam a real probabilidade de eventos catastróficos. Só que mesmo assim, não é uma medição cravada. Ela serve principalmente para nos alertar, como explicou o próprio boletim que foi divulgado em janeiro. Ele que justifica a medição. Abrindo aspas para o boletim, a guerra na Ucrânia e a dependência generalizada e crescente de armas nucleares aumentam o risco de uma escalada nuclear. A China, a Rússia e os Estados Unidos estão gastando enormes somas para expandir ou modernizar os seus arsenais nucleares, aumentando o perigo constante de uma guerra nuclear por conta de erros ou falhas de cálculo. Além disso, o boletim segue dizendo que, em 2023, a Terra viveu o ano mais quente de que há registro, além de inundações massivas, incêndios florestais e outras catástrofes relacionadas com o clima que afetaram milhões de pessoas em todo o mundo. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento rápido e preocupante na área de ciências da vida e de outras tecnologias disruptivas se acelerou, enquanto os governos fizeram apenas débeis esforços para controlar isso. Hoje, mais uma vez, acertamos o relógio do juízo final para 90 segundos para meia-noite, porque a humanidade continua a enfrentar um nível de perigo sem precedentes. A nossa decisão de manter os 90 segundos não deve ser tomada como um sinal de que a situação de segurança internacional melhorou. Os líderes e cidadãos de todo o mundo deveriam encarar essa declaração como um aviso severo e responder com urgência, como se hoje fosse o momento mais perigoso da história moderna. Porque pode muito bem ser. Fecha aspas. E é assim, desse jeito bem leve, que o nosso episódio chega ao fim. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. Vamos cuidar desse mundão de meu Deus. E eu te espero no próximo episódio. Obrigada pela companhia. Até lá!